lhe sucedido. Disse-lhe Araão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-me. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxeram a Araão. Este, recebendo-o das suas mãos, trabalhou o ouro. Não. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com burril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Araão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer, beber, e se levantou para se divertir. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que tiraste do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho, que lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido e adorou, e lhe sacrificou, e diz: são esses, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra ele o meu furor, e eu os consuma, e de ti te faça uma grande nação. Até aqui, meus irmãos. Vamos orar, pedir a Deus que Deus nos ilumine, que Deus nos dê graça e sabedoria. Querido Deus, bondoso Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor, fizemos a leitura, te peço graça, sabedoria, que o Senhor venha falar aos Teus filhos, Senhor, de uma forma clara e precisa, que todos possamos compreender e glorificar o Teu nome. Assim eu oro em nome de Jesus e te agradeço. Amém e amém. Podem sentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, estamos diante de um texto bíblico que nos fala da impaciência do povo de Israel. Guarde bem essa palavra, da impaciência desse povo. Quem é esse povo? Esse povo é o povo de Deus, que Deus tirou com mão forte, com braço poderoso da terra do Egito, e ele estava agora fazendo este povo atravessar um grande deserto para introduzir este povo aonde? Na terra que mana leite e mel, a terra prometida, que ele havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Mas este povo, meus irmãos, deu muito trabalho para Deus. Como o próprio Deus diz aqui, é um povo de dura servir, um povo obstinado de coração, que não quer obedecer. O que eles fazem, meus irmãos, segundo a narrativa bíblica? Eles perdem a paciência. Cuidado, a Bíblia diz, olha, que nós temos que ser paciente, é mandamento de Deus. Aqui a gente vê a primeira fraqueza deste povo, eles perderam a paciência. Mas quanto a este Moisés, que nos tirou do Egito, subiu lá naquele monte para falar com Deus, e já faz 40 dias, e olha, não sei o que aconteceu, se está vivo, está morto. Chega, não vamos esperar mais. Veja a impaciência. Então eles pegam quem? O seu vice. Araão era irmão de Moisés. E disse, olha, faça-nos deuses, para que esses deuses vá diante de nós. Araão, irmãos, nem sempre, o vice é como líder, Araão cedeu à teimosia do povo, à resistência do povo, e disse, então tragam-me as suas joias, as suas argolas de ouro, suas pulseiras e correntes. E fez aquele bezerro de ouro, irmãos. Construiu aquele bezerro de ouro. E o que aconteceu, meus irmãos? Eles adoraram, se curvaram, cultuaram o bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava lá no Monte Sinai, na presença de Deus, buscando as tábuas dos 10 mandamentos, a lei de Deus, Deus estava escrevendo com o seu dedo para eles
como norma de vida, como guia para a sua vida, a lei dos mandamentos, o povo já havia se extraviado. Um povo de dura serviço e um povo impaciente. O que aconteceu? A Bíblia diz que Deus se irou com esse povo. Deus ficou muito irado. Ficou irado com esse povo e decidiu, meus irmãos, destruir esse povo. Mas o grande líder Moisés, quando ele desce do monte, né? Ele vem com as tábuas da aliança, mas vem já sabendo, porque Deus já havia dito a ele, desce, porque o povo que tu tirou do Egito, já se corrompeu, criou um bezerro de ouro, já está adorando e cultuando esse bezerro de ouro, desce lá. Moisés desce lá, meus irmãos, e ele encontra o quê? O povo se divertindo, cantando, dançando, fumando, bebendo, ficando, se prostituindo e cultuando aquele bezerro de ouro e dizendo que aquele bezerro de ouro era o seu Deus, que havia tirado eles do Egito. Moisés pega as tábuas, aquelas tábuas de pedra da lei, e joga em cima do bezerro de ouro e quebra aquelas duas tábuas. Moisés ficou irado, revoltado com aquilo. Tamanha traição. Quem tinha tirado eles do Egito, da escravidão, do sofrimento, da mão de ferro de Faraó? Quem tinha aberto as cortinas, as porteiras? Quem tinha dado a eles a liberdade? Estava conduzindo ele por aquele terrível deserto de serpentes e escorpião, e sustentando eles com maná que descia do céu, com a água que saía da rocha. Quem era? Era o Deus Todo-Poderoso. E agora eles não apagam assim, dando as costas para Deus, criando ídolos e afrontando a Deus. Isso não ficaria por menos. Isso provocou a ira de Deus. Irmãos, preste muita atenção. Deus é contra toda e qualquer idolatria. Toda e qualquer idolatria. A Bíblia diz, meus irmãos, que Moisés ficou irado. Por isso eu pedi para você ficar com a sua Bíblia aberta. Porque Moisés quebrou aquelas tábuas de pedra, que eram as leis, os 10 mandamentos da lei do Senhor. E o que mais? No capítulo 19 e 20, diz, irmãos, que Moisés, logo ao se aproximar do arraial, viu ele o bezerro de ouro, as danças. Então acendeu-se-lhe a ira e arrojou as mãos nas tábuas e quebrou ao pé do monte. E pegando o bezerro de ouro que tinha feito, queimou, reduziu ao pó de cinza e espalhou sobre água e deu para beber os filhos de Israel. Olha o que Moisés fez, irado, com aquela idolatria, com aquela traição. Moisés, irmãos, ele derrete em fogo aquele bezerro de ouro, transforma em pó, mistura com água e dá para eles beberem. E eles tiveram que beber a sua própria idolatria. Eles beberam. Imagina pó de ouro com água. Imagina a náusea, a má digestão no estômago deles. Por que Moisés fez isso, pastor Telmo? Por quê? Porque era exatamente isso que Deus estava sentindo. Deus estava agora com náusea deles, com nojo deles. Como eles sentiram. E eles tiveram que beber aquele bezerro de ouro que eles haviam fabricado. Aleluia. Deus não suporta a idolatria. Nos dias de hoje, o que seria a idolatria? Nós conhecemos a idolatria como os santos católicos, né? Ou qualquer outra imagem de escultura, pedra, gesso, madeira, e alguém que se curva diante dela, adorando como Deus. Mas tem certas idolatrias, irmãos, que são um pouco diferentes. Ou certamente, tudo aquilo que nós colocamos na frente de Deus, tudo aquilo que nos apegamos, tudo que está apegado a nós, e impede o nosso culto de dar a Deus prioridade, isso é uma idolatria. Isso é um ídolo. E esse ídolo precisa ser quebrado. E esse ídolo precisa ser destruído. Aleluia. Louvado seja Deus. Verso 21 diz assim: depois perguntou Moisés a Arão:
que fizeste este povo para que trouxeste sobre eles esse tamanho pecado? Respondeu Araão: não te acenda a ira sobre mim, meu senhor, pois tu sabes que este povo é propenso ao mal. Pois disseram: faze-me deuses que vão adiante de nós. Então, Moisés vem no responsável, no vice, no seu irmão Araão, diz: o que tu fez? Aí ele então responde: tu sabe, tu conhece muito bem esse povo. Irmãos, o povo que Deus tirou do Egito era um povo mau, inclinado ao mal, obstinado de coração, mas era o povo de Deus. Era o povo de Deus, como mais adiante Moisés vai interceder por esse povo. E vai dizer: Senhor, poupa esse povo, tem misericórdia desse povo. Amém? Então, Moisés intercede pelo povo agora. Aqui no verso, a partir do verso 30, nós temos a intercessão de Moisés pelo povo. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometeste grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei expiação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse ao Senhor: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou, se não, risca o meu nome do teu livro. E disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora, e conduz este povo para onde eu te disse, e eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei nele o seu pecado. Então, Moisés está intercedendo pelo povo, e diz: olha, perdoa o pecado desse povo, ou você não risca o meu nome do teu livro. E Deus responde: não é assim que funciona, Moisés. Aqui o soberano sou eu, aqui quem manda sou eu, aqui tu és servo. Eu vou riscar o nome de todo aquele que pecar contra mim. Agora tu tem um ministério. Pega esse povo e conduz esse povo aonde eles têm que ir. E baixa a bola. Olha a soberania de Deus aí, irmão. Moisés dando uma de... E Deus diz: ó, baixa a bola. Não é nesse tom que se fala com o teu Deus. Amém, meus irmãos? E ele promete o quê? Diz: olha, tu vai, introduz esse povo na terra prometida, e o meu anjo irá com vocês, porque eu não vou. Porque se eu for, eu vou matar todo mundo. É assim que Deus diz. Eu não vou. Porque se eu for, eu vou consumir todos eles. Pesado, né, irmãos? Deus estava irado. O nosso Deus é um Deus de amor, Deus de perdão, Deus de misericórdia, mas ele também é um Deus que se ira. A Bíblia diz que ele se ira. Deus está aqui irado contra a sua nação, o seu povo. Porque eles haviam, com razão, né, traído o Senhor, feito idolatria. Capítulo 33 agora. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui esse povo que tirasse da terra do Egito para a terra a respeito da qual jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Enviarei o anjo adiante de ti e lançarei fora o cananeu, o amorreu, o eteu, o ferizeu, o eveu e o jebuseu. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque é povo de dura servir, para que não te consuma eu no caminho. Olha só, irmãos, Deus está falando com Moisés: pega esse povo, o anjo vai na frente, porque eu não vou no meio de vocês. Eu não vou, porque esse povo é de dura serviço, e eu vou consumir esse povo. Aí, o que aconteceu no verso 4? Olha só: ouvindo o povo estas má notícias, pôs-se a prantear, a chorar. O povo agora está chorando. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a chorar, e nenhum deles vestiu os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel: este povo é de dura servir. Se por um momento eu subir no meio de ti, eu te consumirei. Tirai, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os israelitas tiraram de si os seus atavios
desde o monte Horebe em diante. O que nós temos aqui, irmãos? A ira de Deus, um Deus irado, revoltado com o seu povo, dizendo que não vai com ele, a menos que eles tirassem de si os atavios. Olha aqui, irmãos. Não foi só o bezerro de ouro que separou eles de Deus. Deus estava zangado com eles e não queria ir com eles, não queria mais andar com eles. Deus decidiu: a minha presença não será com vocês. Não, a não ser que vocês tirem os atavios. Amém? O que eram esses atavios? Eram aqueles pendentes de ouro, aquilo que embelezava as mulheres. Lembra? Quando eles saíram do Egito, eles saíram cheios de ouro, cheio de correntes, argolas. E essa foi a causa, irmãos. O que Deus está dizendo aqui, meus irmãos? Que o que levou eles ao precipício, ao mal, à destruição, não era algo que estava longe deles. Era algo que eles estavam muito apegados. Muito apegados. Seus atavios. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. A Bíblia diz que eles tinham saudade da cebola e dos pepinos do Egito. Como pode, pastor? Diante de grandes sinais, grandes maravilhas que Deus fez na terra do Egito, enviando as 10 pragas, destruindo a nação dos egípcios, envergonhando todos os deuses do Egito, provando que só o Senhor era Deus, não tinha Deus como Deus de Israel. Tudo isso Deus fez diante dos olhos dos filhos de Israel. Quantos milagres! Como se não bastasse, agora tira eles para fora, com um braço forte e poderoso, e arrasta eles com poder e autoridade naquele grande deserto. Amém? Chegam diante do Mar Vermelho, o que acontece? Aquele grande milagre, Deus abre um mar para eles passar. Destrói os seus inimigos. Eu acho tão linda aquela história da travessia do Mar Vermelho, irmãos. É maravilhosa. Veja Deus conduzindo o seu povo com segurança. Que coisa linda aquela mensagem. Quando Deus vem trazendo o seu povo para a terra prometida, o inimigo vem a cavalo, com uma fúria, para prender e arrastar de volta e manter cativos. A Bíblia diz que eles estão diante do mar, ali acampados. De repente eles começam a ouvir o barulho das patas e das rodas dos cavalos egípcios. E o povo fica todo com medroso. E agora, o que vai acontecer? Aí Moisés vai orar, falar com Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Mas é lindo, meus irmãos, essa história. E Deus fala para ele: Moisés, o que tu está fazendo, Moisés? O que tu tem na tua mão? Tu tem esse cajado, o qual tu operou grandes milagres. Estende a tua mão sobre as águas. E ele, obediente, estendeu a mão sobre as águas e o mar se abriu. E a Bíblia diz que eles entraram em pé enxuto e saíram do outro lado. E os inimigos entraram e morreram afogados. É assim que Deus faz com os nossos inimigos. A porta que Deus abre para nós, irmãos, é para nós. Se alguém entrar, morre. Amém? Essa porta da graça que Deus abriu, esse novo vivo caminho qual você tem trilhado, foi Deus quem abriu. Através da cruz, através de Jesus. E você está nesse caminho. E esse caminho é um caminho seguro. E nenhum mal te acontecerá. O Senhor está conduzindo a tua vida. Assim como Ele conduziu o seu povo, meus irmãos. E Ele introduziu na terra prometida. Ainda que a segunda geração, porque essa geração aqui morreu toda no deserto, por causa da desobediência. Mas todos aqueles que de 20 anos para baixo entraram com Josué e Calebe na terra prometida. Porque confiaram em Deus e não foram obstinados de coração. Aleluia! Então, meus irmãos, eles haviam perdido o contato com Deus. Deus não queria mais ir com eles. Deus se
se repudia, Deus não quer mais andar com esse povo. Por quê, meus irmãos? Por causa dos seus atavios. Amém? Deus ordenou, olha, vocês precisam tirar esses atavios. Esses atavios hoje, o que seria, meus irmãos? Trazendo para os nossos dias, o que seria? Deus, ele quer um povo zeloso de boas obras. Uma igreja pura, uma igreja santa. Uma igreja que se santifica, uma igreja que se guarda para Deus. E é necessário tirarmos todos os atavios. Tudo aquilo, irmãos, que carregamos. Muitas das vezes, irmãos, nós temos, assim como os israelitas, atavios. Carregamos coisas que Deus não se agrada. E por causa disso, perdemos a presença. Deus está dizendo, larga. Larga esse atavio. São os nossos ídolos. Quanta gente tem ídolos e nem sabe. Não é? Como, por exemplo, uma coisa bem simples, bem prática, quando a gente coloca qualquer coisa diante de Deus. Prioridade na nossa vida, como, por exemplo, o trabalho. Tem gente que vive pelo trabalho. Morre pelo trabalho. A vida dele é ganhar dinheiro. Isso é um atavio. É um ídolo. É uma idolatria. Outros não querem se entregar incondicionalmente, 100% a Deus. Por quê? Porque amam demais a família. A família é um atavio. E Deus está dizendo, se não largar, não vou. Né? E quantos nomes a gente poderia dar, né? Quantos atavios nós temos carregado? E são essas coisas, irmãos, que nos tiram da presença de Deus. Perceba que era aquilo que eles carregavam. Porque é simples. Aquilo que nós... A mensagem é clara. Aquilo que nós temos mais próximo de nós. Aquilo que nós carregamos com tanto apreço. Aquilo que nós amamos. É justamente a isso que nós vamos nos curvar e adorar. Satanás induziu eles a fabricarem um bezerro de ouro. Mas eles poderiam ter fabricado qualquer outra coisa. E eles teriam se curvado. Por quê? Porque o coração deles estava inclinado àquilo. Aquilo, irmãos, que mais nós amamos, é o que nós vamos adorar. É o que nós vamos adorar. A mensagem é clara. Satanás não fez muita força. E eles já se deram ao luxo. Porque eles estavam também bem acostumados, né? Adoração no Egito, adorar outros deuses, a seguir a sua cultura. E vieram de lá com tudo aquilo. Só que para seguir o caminho de Deus é necessário largar tudo. Não é? E Deus está exigindo. Diz, olha, para minha presença continuar na vida de vocês, para mim ir no meio de vocês, vocês têm que abrir mão dos atavios. É necessário. Mas aqui a gente vê, irmãos, que Israel, o que aconteceu? Aconteceu o verdadeiro arrependimento. Verdadeiro e genuíno arrependimento. Está ali, no verso 4. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a chorar. O que mais? E nenhum deles vestiu os seus atavios. Ah, irmãos, se hoje tu ouvires a voz do Senhor teu Deus. É a voz de Deus, é Deus falando, irmãos. E nessa noite, esta mensagem eu quero trazer para nós, para a igreja. É isso que Deus quer. Para Deus andar conosco, para termos a presença dEle, irmãos, é necessário largarmos tudo. Não foi o que Jesus disse? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Temos que largar tudo, irmãos. Deus deve ser e precisa ser a prioridade na nossa vida. Deus nunca aceitará ser o segundo. Deus nunca será o segundo. É tudo ou nada. Ou ele é o primeiro, ou ele não é nada. O evangelho é assim. É um divisor de água. Amém?
Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Porque aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Vocês entendem, irmãos? Aleluia. Então Deus nos chamou, como aqui, Deus nos tirou do Egito. O mundo, vamos traduzir, o mundo é o Egito. O diabo, o faraó, que nos trazia preso. E Deus nos libertou. Nos chamou com santa vocação, por meio da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é o chamado, é Deus chamando os pecadores ao arrependimento. E nós ouvimos o chamado de Deus. E Deus nos tira do mundo e nos coloca aqui, na igreja, no caminho do Senhor. E Ele também está nos conduzindo agora para as mansões celestiais, para a nova Canaã celestial. Aleluia. Não é para a Canaã terrena, a qual marchou os israelitas. Deus está nos conduzindo para a nova Canaã celestial. Aleluia. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, meus irmãos. Então é necessário, irmãos, nós guardarmos dentro do nosso coração tudo aquilo que Deus nos deu. Conservar o nosso depósito cheio. Não podemos ter saudade da velha vida. A gente vê hoje quantos cristãozinhos fracos, né? Estão deixando a igreja e voltando aos prazeres, né? Voltando para o Egito. Saudade da velha vida, não é? Saudade. Veio para o Evangelho, o que aconteceu? O Evangelho coloca ele no deserto. Não foi o que Deus fez com a nação? Tirou do Egito e largou no deserto. Só que Deus não nos leva para o deserto para morrer. Deus nos leva para o deserto para nos moldar, para trabalhar em nossa vida. Para dizer, aqui no deserto, vocês vão depender só de mim. Aqui vocês vão aprender a confiar em mim. Aqui o pão vai descer do céu, a água vai sair da rocha, vocês vão ter a minha presença 24 horas, uma nuvem de dia para refrescar, por causa do calor, e à noite uma coluna de fogo. Que assim, no deserto, eu guio o meu povo por um caminho seguro. Só que tem muitos irmãos que infelizmente endurecem o coração e não querem se submeter, né, meus irmãos? E por causa disso, perecem no caminho. Então são essas coisas, não foi só o bezerro de ouro que trouxe ira. E sim, irmãos, o bezerro de ouro, na verdade, estava no coração deles. Estava no coração deles. O bezerro de ouro estava dentro deles. Vocês entendem? Eles exigiram que construísse um Deus para eles adorar, porque eles, o que eles tinham no coração era a idolatria e a saudade da velha vida. Resumindo, não tinham uma genuína e verdadeira conversão. Por isso, adoraram os deuses. Por isso, fizeram isso contra o Senhor. Mas Deus, Ele ouve a intercessão de Moisés. A Bíblia diz, Moisés se coloca na brecha e a Bíblia diz que Deus, então, muda de opinião. Vamos ler agora aqui no verso 33, 14, né? Olha aí na sua Bíblia, capítulo 33, verso 14. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Então, Moisés responde, Deus responde à oração de Moisés, então a minha presença irá contigo. Bem, irmãos, e Moisés diz, olha, é nisso, é com isso que nós somos diferenciados de todos os povos. Essa é a evidência. Por que somos diferentes? Porque a tua presença é conosco. Por que o crente é diferente? Por quê? Diferente de todas as demais pessoas.
Por que ele é diferente? Ele não é igual a todo mundo. Por quê? Porque a presença do Senhor é que faz esta diferença. Amém? Olha o que Moisés diz, ó. Pois como há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco? Esta é a diferença. Como é que eu sei que eu achei graça aos olhos de Deus? Que Deus me ama, que Deus me perdoou, que Deus está comigo? É justamente essa, a evidência. Eu tenho a presença de Deus na minha vida. E é isso que me distingue de todos os povos. É isso que me faz diferente de todas as pessoas. Porque Deus andando comigo, irmãos, o que acontece? Ele molda a minha vida. Eu sou guiado por Ele. Não é assim? Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo vem fazer morada dentro de nós. E vem nos instruir, nos guiar em toda a verdade. Vem mudar a nossa mente. Porque quando não éramos cristãos, o que acontece? A gente era diferente. Pensava diferente, né? Tinha gostos diferentes. Era inclinado, não é? A certas coisas que não agradam a Deus, mas depois da conversão, depois de convertido, o Espírito Santo muda o nosso pensamento. Você diz como Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Por que eu sei disso? Porque o Espírito de Deus habita em mim. Deus habita em mim. E é isso que me faz diferente de todas as pessoas. Não é a roupa que eu visto, não é a Bíblia que eu estudo, entendeu? Não é a minha aparência. É a transformação que aconteceu dentro de mim. E agora meu estilo de vida mostra a verdadeira conversão. Eu vou mostrar através dos frutos. Amém? Vai chegar o camarada e vai dizer, vai uma gelada aí? Eu vou dizer, não, obrigado. Eu sirvo a Deus. Eu sou um servo de Deus, sou cristão. E o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Não, mas vamos dar uma volta aí, né? Vamos conhecer umas meninas. Aí eu vou dizer, não posso, porque eu sou cristão, eu sirvo a Deus, entendeu? Eu tenho que ter uma vida reta, entendeu? Para os solteiros que estão aqui, eu tenho que esperar em Deus, a esposa certa, porque eu vou casar com a pessoa certa, com a serva de Deus, aquela pessoa que Deus vai me direcionar, e eu vou viver para ela para mim, porque a Bíblia diz que o homem deve ser esposo de uma só mulher. Eu não posso viver fora do alinhamento da palavra de Deus, eu tenho que viver as Escrituras, então a minha vida é diferente. Amém? Obrigado pelo convite, Deus te abençoe, vou orar por ti, pela tua família, mas eu vou seguir aqui. Eu tenho prazer na lei do Senhor, eu sei de onde Ele me tirou, e eu conheço o que é o pão amargo da dor e do sofrimento, do desespero e das humilhações, e o Senhor já me tirou de lá. Eu tenho uma nova vida, uma nova identidade, eu sou feliz, amém? Eu tenho paz, eu tenho a vida eterna, eu tenho um caminho a traçar, um chamado, um ministério, e eu não posso desagradar o meu Senhor. Eu vivo para a glória de Deus. Então é assim que a gente pensa, meus irmãos. Amém? Ainda hoje recebi uma visita, 2 visitas hoje. Graças a Deus, né? Deus é maravilhoso, né, irmãos? Um almoçou com a gente aí e o outro tomou café. Que maravilha, né? Graças a Deus, irmãos, a gente poder compartilhar, né? O evangelho é isso, é comunhão, né? Que maravilha. E nós conversávamos acerca de José, né? Como foi que José foi parar no Egito? Como foi que as promessas foram se cumprir? E fomos conversando e conversando. Como é que ele fugiu da mulher de Potifar, né? É lindo a gente conversar e se edificar, né? Foi uma manhã agradável e uma tarde agradável. A gente se edificou, falando sobre coisas do céu, sobre promessa de Deus, sobre a Bíblia. O cristão, quando se reunia, a Bíblia diz que um tem salmo, outro tem louvor. Então, quando nós nos reunirmos, é para isso, para nós nos edificarmos. E aí, irmão, como é que foi o teu dia? Deus tem te abençoado? Ah, tenho uma para te contar. Como Deus é bom. Deus fez isso, Deus fez aquilo. É tão bom quando os irmãos estão sendo abençoados, né? E compartilham as suas necessidades. Ou a gente chega numa casa, como é que está, irmão? Olha, estou numa prova danada aí.
eu preciso que tu ore comigo. Pode deixar, irmão. Tu já está nas minhas orações. Eu vou orar, vou interceder e mais. Isso tudo que tu está passando, vai passar. Deus é maior. Deus está contigo. Creia, não olhe para trás, não desista. Isso é só um tempo. Já vai passar. Deus não falha. Deus é poderoso. Então é assim, meus irmãos, que temos que viver uma vida de adoração a Deus. Sempre vamos nos curvar diante daquilo que temos no nosso coração. Foi o que Israel fez aqui. Ele se curvou diante daquilo que ele mais amava, daquilo que ele tinha dentro do seu coração. E eu pergunto a vocês, o que vocês têm dentro do seu coração? O que você tem? Qual é o maior amor da sua vida? Tenha certeza disso, que é diante disso que vocês vão se curvar. Por isso que Deus tem que ser a primazia, prioridade na nossa vida, porque nós vamos nos curvar diante daquilo que nós mais amamos. E a Bíblia diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Deus não queria andar com eles, irmãos. Deus não queria mais andar com eles. Aleluia. Mas Moisés orou, intercedeu, e disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, risca o meu nome do teu livro.